Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. No último vídeo que eu fiz sobre o Apocalipse capítulo 20, eu li o texto e explanei sobre o texto. Hoje eu vou fazer um resumo do capítulo 20. Naquele vídeo eu li o texto e dei a minha interpretação do texto. Hoje eu vou fazer um resumo bem sucinto para que aqueles que têm dificuldade de compreender ou de entender a leitura do livro do capítulo 20 do Apocalipse tenham mais facilidade no resumo. No capítulo 20, no versículo 1, diz: Vi descer do céu um anjo e trazia na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, esse anjo poderoso, ele vem dos reinos celestiais em direção à terra. Ele vem em direção à terra. E ele, chegando aqui, com toda a autoridade que ele tem, com certeza, ali fala de descer dos céus um anjo. Esse é o anjo com autoridade. Mas ele não vem sozinho. Ele vem com a autoridade. E detém o querubim demoníaco Satanás, o diabo, a serpente original, e todos os outros anjos demoníacos que estão pela terra. Eles dão uma varredura no planeta todo, no mundo espiritual, e detêm todas essas pessoas. Estão presas. Aí diz que ele lançou no abismo e fechou e pôs um selo. Está inerte, sem poder nenhum, preso. E ainda para provar que ele não vai sair, não vai perturbar ninguém, colocou um selo. Está selado. Pois bem, isso para impedir que ele volte a enganar as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. O capítulo 20, ele já dá uma ideia do novo mundo, dos eventos que vão ocorrer após a grande tribulação. Você entende? 20, 21, 22. Eu sempre digo, a partir do capítulo 20 de Apocalipse, você tem que ter uma outra mentalidade. Você tem que visualizar o novo mundo. Continuamos. Aí depois, no capítulo 20, diz: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Quando fala vi trono, significa que as pessoas que vão estar ali são pessoas com autoridade régia. Com autoridade régia. E eles se assentaram nos tronos e com autoridade para julgar. Jesus Cristo, ele disse que quando retornasse ao Pai, ele mandava um ajudador e depois disse que estava indo para preparar um lugar para os seus discípulos, os escolhidos e selados. Mas na sequência da leitura dessa passagem, ele diz que aquelas pessoas a qual ele estava indo para o Pai preparar o lugar eram posições, para eles tomarem as posições. E está ali, ó. Essas pessoas vão ser cordeiras do reino, príncipes nos céus. Continuando. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. São pessoas incúpes, pessoas que não se dobraram diante de Satanás e dos anjos demoníacos. Viveram no mundo, sofreram toda a pressão que o mundo produz, erraram, mas não se entregaram a esse indivíduo, nem aos companheiros dele aqui na terra. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Por quê? Depois da grande tribulação, vai existir um período de 1000 anos para que toda a multidão de pessoas que sobreviverem à grande tribulação, de qual eu acho que nós já estamos nela, e já vem já algumas dezenas de anos, que deve seguir
Não, só Deus sabe. Mas nós já estamos nela. Nós já estamos atravessando. Se vai ser amanhã, daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, não sei. Mas nós já estamos dentro. E nossos filhos e netos vão junto também. Sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Essas pessoas são os selados dos escolhidos. São aqueles que estão em Apocalipse capítulo 7 e que estão em Apocalipse capítulo 14. Que João disse que viu Jesus Cristo de pé no reino dos céus com os 144 mil do lado dele. E para onde Jesus Cristo for, em que parte do universo for, eles irão juntos. Aí dentro, no versículo 5, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Ou seja, enquanto dentro dos 1000 anos ninguém vai ser ressuscitado. Os únicos que vão ser ressuscitados são esses, os selados escolhidos, que vão reinar os 1000 anos com Jesus Cristo sobre a terra. O restante dos mortos, não. O restante dos mortos vão ficar lá, em seu estado de dormência. Esta é a primeira ressurreição. Esses que foram ressuscitados e, eu digo agora, transferidos da humanidade para o reino celestial, na Bíblia fala arrebatados, seres humanos que foram transferidos espiritualmente, deixaram seu corpo carnal e, com o corpo espiritual, foram transferidos para o reino de Deus. Esses são os que vão ser ressuscitados primeiro, a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, que são os 144 mil, quer você acredite ou não. Você pode se espernear, você pode gritar, você pode pegar vários estudos seus, vários livros, várias interpretações e dizer que eles não existem, que é um número simbólico. Não é. Não é. Infelizmente não é. É um número exato. Versículo 6. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. E essas pessoas serão pessoas cuja morte não vai ter mais poder sobre elas. Elas serão eternas. Serão como os anjos, eternas. Não tem mais esse negócio de morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão durante os 1000 anos. Agora, quando terminar os 1000 anos, em que a humanidade que saiu da grande tribulação, passou os 1000 anos, no final dos 1000 anos está perfeita, seres humanos, tanto os que passaram na grande tribulação quanto os seus descendentes, que serão os milhões, bilhões, Jesus Cristo vai entregar toda a criação ao Pai dele, nosso Pai Celestial. Deus vai estar sobre tudo e sobre todos. Satanás será solto da sua prisão. Depois dos 1000 anos, Satanás será preso da sua prisão. Veja bem, a ressurreição do último dia ainda não aconteceu, tá? O restante dos mortos ainda não voltaram. Não voltaram, não. Vamos lá. E sairá para enganar as nações, ou seja, a humanidade, que estão em todos os cantos da terra. Aí o texto diz Gog e Magog. Gog e Magog é uma área bem grande, onde houve uma grande guerra no passado. Então, João ali diz que é muita gente para um lugar só, a fim de reuni-las para uma batalha. Seu número é como a areia do mar, ou seja, é gente que não acaba mais, que vai tomar ao lado ainda do querubim demoníaco. Você entende? As pessoas que saíram da grande tribulação seguiram os 1000 anos dentro do reinado de Jesus Cristo até o final. Se tornaram humanos perfeitos. Os seus descendentes também, os seus netos, os seus bisnetos. Só que essa gente não viu o que nós estamos vendo agora. Não sabe de nada. E vão embarcar na ideia desse camarada. Tá? Vamos no versículo 9. As nações marcharam, ou seja, as pessoas, a multidão, marchou por toda a superfície da terra e cercaram
o acampamento dos santos. Quando fala que cercaram o acampamento dos santos, subentende-se que na Terra haverá realmente um centro de administração, porque a humanidade ela vai se tornar perfeita. Então, mesmo perfeita, sempre vai ter um centro de comando aqui na Terra. Depois nós vamos ver sobre isso. Do poder de Deus. Pessoas que representam os reinos celestiais aqui na Terra vão estar em um determinado lugar, ou uma cidade, ou um conglomerado, sabe-se lá. Por isso que fala o acampamento dos santos, a cidade amada. Então, subentende que vai ser realmente um local na Terra aonde vai estar a adoração do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Aí fala, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Eles saíram para a batalha contra essas pessoas. Essas pessoas não foram para a batalha com eles, não. Quem tomou a frente foi alguém maior no reino celestial, que destruiu a todos. Com fogo do céu, desceu do céu e os devorou. Aí fala, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, foi destruído. O querubim morre. Essas passagens todas que eu lembro para vocês, ele sabe. Os demônios conhecem. Satanás sabe disso. Ele sabe disso. E ele sabe que não tem como evitar isso, porque não tem como ele evitar isso. Foi lançado no fogo que arde com enxofre, onde já havia a besta e o falso profeta. Onde a besta é um termo simbólico, falso profeta também. Então, quer dizer, se essas pessoas são simbólicas, não existem mais, ele deixará de existir. Eles serão atormentados de noite para todos sempre. Isso acabou para ele. Acabou. Morreu. Ele vai morrer. Ele vai saber o que é morrer. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Depois de um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiu da sua presença. É Jesus Cristo. É o Deus poderoso. É o Deus poderoso. Vi também os mortos. Presta atenção agora. Vi também os mortos. Isso é esse evento. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado até o céu fugiu da sua presença. É Jesus Cristo. Aqui já é um evento que vai haver depois da Satanás ser destruído, tá? Depois de Satanás ser destruído, vai haver esse evento. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E livros foram abertos e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Jesus Cristo falou que ouvirão a sua voz os que fizeram bem para uma ressurreição de vida, os que fizeram mal para uma ressurreição de julgamento. Os que fizeram mal, os livros foram abertos. Os que fizeram bem, o livro foi aberto. A quantidade de pessoas que ressuscitaram para a vida, fizeram bem para a vida, é um livro. É poucas pessoas. Mas, para uma ressurreição de julgamento, são várias pessoas. E quando o termo usa a palavra livro, qual é a finalidade do livro? Para anotar, né? Para anotar, não é isso? Anotar, não é isso? Então, o que o texto diz é o seguinte: todos os que fizeram bem, que estão na memória de Deus, serão ressuscitados para a vida. E todos os que fizeram mal, que estão na memória de Deus, serão ressuscitados para um período de julgamento, de juízo. Mas veja bem, isso acontece depois dos 1000 anos, depois de Satanás ser destruído. Então essas pessoas vão ter grande oportunidade de reiniciar as suas vidas, tanto os que fizeram bem como os que fizeram mal. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito.
Mas se já estão ali ressuscitados, é porque oportunidade vai ter. O julgamento já foi feito. Então quando eles foram ressuscitados, o julgamento já foi feito. O julgamento foi feito. Senão, né? Senão eles não seriam ressuscitados. E vocês vão saber por quê. Segundo o que estava registrado na memória de Deus. O mar entregou os mortos que havia nele, ou seja, a humanidade entregou os mortos que havia. E a morte, o Hades, ou seja, as sepulturas, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram destruídos. Não existe mais morte nem Hades, não existe mais esses termos, nem essa simbologia. O lago de fogo e a segunda morte. Acabou. Mas agora, no versículo 15 diz: aqueles cujos nomes não foram encontrados na memória, no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, veja bem, pessoas que fizeram mal, mas que Deus, na sua misericórdia, achou que essas pessoas mereciam uma segunda chance, um tempo de juízo e julgamento, serão ressuscitadas. Pessoas que fizeram bem serão ressuscitadas para a vida. Mas haverá aqueles cujos nomes não foram encontrados. Ou seja, vai haver bilhões de pessoas, milhões, bilhões de pessoas que vão cair no esquecimento. Não tem ressurreição. Você entendeu? Vai haver pessoas que não serão ressuscitadas. Ficarão onde estão mesmo. No esquecimento. Mas vai haver uma ressurreição, tanto de pessoas que cometeram maldades, como de pessoas que fizeram bem. Mas pessoas que cometeram maldades, gente, veja bem, até para a maldade existe limite. Até para a maldade existe limite. Qual a classificação de maldade que você acha que tem ali? Eu não sei, porque eu sou imperfeito, mas Deus sabe. Deus sabe. E tem pessoas que fizeram bem, que vão com a ressurreição de vida, como Jesus Cristo falou. A primeira ressurreição serão dos santos ressuscitados, selados escolhidos. Serão transferidos por reinos celestiais e julgarão toda a humanidade durante 1000 anos. Junto com Jesus Cristo, e reinarão os 1000 anos com ele, transformando a humanidade que saiu da grande tribulação numa humanidade perfeita. Mesmo assim, os descendentes dessa humanidade que saiu da grande tribulação vão tomar o partido do anjo demoníaco que vai ser solto, porque durante os 1000 anos ele vai estar preso. Eu passei esse resumo para ver se ficou mais fácil de você entender. Vai haver ressurreição? Vai. Mas vai ter gente que não vai ser ressuscitada. Analisa comigo. Depois você fica pensando na história da humanidade. Quem você acha que ficaria de fora? Se você chegar à conclusão de que essa pessoa ficaria de fora, imagina Deus, que tem maior percepção do que a gente. De um camarada que faz atrocidades e não se arrepende. Porque esses que fizeram mal, que foram ressuscitados, pode ter certeza, para eles serem ressuscitados, deve com certeza ter havido um arrependimento. Mas tem gente que não, tá? Tem gente que faz e um abraço. No próximo vídeo, eu vou falar já no capítulo 21 de Apocalipse. No capítulo 21 de Apocalipse, logo no primeiro versículo, deixa bem claro que se alguém disse para você que você vai para o céu, fique bem atento ao capítulo 21. Eu estou dizendo para você que a partir do capítulo 20 de Apocalipse, a visão que você tem que ter é de um novo mundo.
o que vai acontecer depois da grande tribulação e os julgamentos que vai haver. No capítulo 21, você vai ver que não é bem assim a humanidade para o céu. Não é bem assim. Sobre tabernáculos, santuário. João parece que faz um resumo, nos 3 últimos versículos, ele faz um resumo e deixa bem claro que no novo mundo as coisas vão ser bem diferentes. O livre-arbítrio, a sua escolha, sua maneira de viver, Deus não vai interferir em nada disso. Mesmo porque as pessoas que atravessarem a grande tribulação vão ser pessoas já julgadas por Deus, já com direito à salvação mesmo. As pessoas que sobreviverem à grande tribulação, Deus já analisou. Deus sabe o nome de todos os escolhidos que vão para o céu. Nome dos escolhidos e selados que vão ser arrebatados, que vão ser transferidos da terra para os reinos celestiais, Deus sabe todos eles. E sabe também o nome de cada um que vai sobreviver à grande tribulação. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. E se vai nascer mais alguém, ele sabe até quem vai nascer. Ok? Só para você ter ideia de poder. Deus chama cada estrela pelo seu nome. Só a constelação de Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Um sistema estelar tem 1 trilhão de estrelas. E ele conhece o nome de cada um. Então, por favor, não vamos aqui falar sobre poder. Não vamos falar sobre poder. Eu estou dizendo para você que no final da grande tribulação, Deus sabe o nome de cada um que vai sobreviver. Cada um que vai ser ressuscitado. Os 144 mil é fichinha. Ele sabe o nome da pessoa, do tipo de sangue, ele sabe toda a pessoa que vai ser arrebatada. São pessoas selecionadas, seladas. Você entendeu? E se alguém vai ficar de fora, como eu disse no versículo 15, é porque tinha que ficar de fora mesmo. Fique com Deus. Deus abençoe.